Gênesis, capítulo 22. Deus prova a Abraão, é assim que diz o título na minha Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode levantar a mão, a gente tem algumas ali para emprestar, que inclusive são a mesma versão que a minha. Então algumas pessoas se confundem porque tem outra versão. Eu estou usando a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Gênesis capítulo 22. Eu acho que foi providencial que essa mensagem, eu acho que é Deus mesmo que quer falar com vocês, porque houve uma falha de comunicação entre eu e o Del. Eu achei que era ele achou que fosse eu. E aí, na dúvida, a gente tirou no paroímpar e caiu em mim. Daí eu não tinha bem o que pregar, mas eu estou lendo um livro maravilhoso do Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Ele é filósofo, mas poucos sabem que ele é teólogo também. Ele diz que não é teólogo e nem é filósofo, ele diz que é um poeta, e os livros dele são realmente fantásticos. Eu tenho esse livro que eu estou lendo, se chama Temor e Tremor, ele comentando a história do sacrifício de Abraão sacrificando seu filho a Deus. Se você quiser, eu posso mandar para você por e-mail. Então no final você pode aproveitar e fazer o seu cadastro, se você é membro. Se você não é, você deixa só o seu e-mail e eu dou um jeito de mandar esse arquivo para você, porque está em arquivo, eu não tenho o livro, eu não consegui encontrar o livro dele. Aí a gente baixa na internet mesmo, pirateia e lê. Gênesis capítulo 22, todo mundo encontrou? Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Só até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra é maravilhosa, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor Jesus, nos ensina, Deus amado, teu próprio Espírito, o que o Senhor quis ensinar a Abraão e o que o Senhor quis ensinar à humanidade, Jesus, por meio desse ato. O Senhor, Deus amado, que é Pai por excelência e que toda paternidade na terra é um reflexo da tua, que o Senhor nos ensine, Deus amado, qual é o amor que o Senhor tem por nós nessa manhã, em nome de Jesus. Silencia toda mentira ensinada pelas religiões, de que o Senhor requer de nós, Deus amado, nossos sacrifícios, Deus amado, e fala o que é que o Senhor requer de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a mensagem hoje eu acho que vai ser curta e simples, mas não pouco importante. Esse texto, ele nos mostra Deus pedindo a Isaac o que nos parece um absurdo. Aliás, é um texto, uma história muito complexa, muito contraditória, e aonde pessoas discutem e debatem sobre ela, se é plausível que um Deus santo, justo, honesto e bom peça que o seu pai sacrifique a ele o seu filho. Nós não vemos isso na Bíblia como prática da religião judaica. Não é uma prática também do cristianismo que os homens sacrifiquem seus filhos, mas era uma prática muito comum em algumas religiões dos tempos de Abraão, que os homens sacrificassem a Deus o seu filho primogênito. Aliás, era um costume, por exemplo, entre os ninivitas, aquele povo a quem Deus manda o profeta Jonas anunciar a verdade a eles. Um dos motivos pelo qual o profeta Jonas não quer levar salvação para esse povo é o ódio que ele tem por esse povo. Um dos motivos é porque esse povo sacrificava os seus primogênitos ao deus Moloque. E também, quando eles venciam as batalhas contra o adversário, eles pegavam as crianças dos adversários e ofereciam no altar as crianças ao deus Moloque. Era uma chapa de pedra ardente e eles fritavam as crianças ali. Então era uma prática em alguns povos da antiguidade sacrificarem o seu primogênito ou os filhos dos adversários. Abraão cresceu na cidade de Ur, vendo isso acontecer em algumas culturas e em alguns povos, mas Deus nunca havia pedido isso a ninguém. E Deus lhe prometeu um filho, e ele passa 70 anos esperando o cumprimento dessa promessa. E quando a promessa se cumpre, o seu filho já crescido, já aprendeu a falar, a andar, é uma criança bonita, saudável, e ele deposita sua alegria sobre essa criança, e de repente Deus lhe aparece, e diz o texto que Deus o põe à prova, e pede que ele sacrifique o seu filho a ele no Monte Moriá. O texto diz que ele nem titubeia, né? Ele pega a criança no dia seguinte, levanta, pega os seus servos, coloca ali todo o aparato para o sacrifício em cima de uma mula e vai para a terra de Moriá sacrificar o seu filho. Mas diz que ele não abandona a fé nem a esperança. Ele sabe que Deus lhe havia prometido aquele filho, portanto ele sabe que Deus não poderia cair em contradição. Ele acredita que Deus é bom e que portanto não vai de fato querer matar seu filho. Então,
quando ele chega na terra de Moriá, na base do monte, ele pede para os seus servos ficarem ali, também a mula. Ele pega o aparato e seu filho e vai. E o recado que ele deixa para os seus servos é: espera aqui, porque eu e meu filho iremos adorar e voltaremos. Ele acreditava que voltaria junto com o seu filho. E em Romanos, vemos o apóstolo Paulo interpretando esse texto, ele dizendo que Abraão creu contra a esperança, e ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar um menino. Isso significa que o apóstolo Paulo interpreta esse texto crendo que Abraão ia levar o seu propósito até as últimas consequências e iria mesmo matar Isaque, seu filho. No entanto, ele cria que Deus iria ressuscitar o garoto. E ele chega no monte, amarra o garoto, coloca ele em volta da lenha, porque depois de sacrificar, ele teria que queimar o menino. E ele pega o cutelo, uma faca bem afiada para sacrifício, e quando ele levanta a mão para sacrificar o menino, um anjo grita do céu e diz: Abraão, basta. O interessante é que no caminho, Isaque vira para ele, seu pai, e diz: pai, está aqui a lenha, o cutelo, o fogo, tudo preparado para o holocausto, mas cadê o cordeiro? Abraão vira para o seu filho e diz: Deus proverá para si um cordeiro. E ali depois Deus proveu o sacrifício para si, e ele tinha lá um cordeiro preso pelos chifres entre os galhos, e ele pega o cordeiro e sacrifica. E o nome daquele monte até os dias de hoje, pelo menos até os dias em que esse texto foi escrito, era chamado o monte onde o Senhor proverá. Deus proverá passou a ser um dos nomes de Deus a partir desse momento. Essa história lembra vocês alguma coisa? Ela se parece. O fato é que esse acontecimento estava remetendo ao sacrifício de Cristo, aonde Deus, que é chamado de Pai, pega o seu único filho e sacrifica por mim e por você no monte das caveiras, que era o monte onde Jesus foi sacrificado na cruz. E por esse filho ele não provê nenhum outro, ele sacrifica mesmo, e ele leva a oferta dele para mim e para você até as últimas consequências. Por que ele fez isso com Abraão? Simples, meus irmãos, e aqui termina a minha mensagem. Eu disse que seria rápido. Deus queria dizer para Abraão que ele não é como o Deus das outras religiões, que exige de você sacrifício, que exige de você esforço ou alguma oferta para que você possa agradá-lo e ser salvo. Que o cristianismo e que o Deus da verdade é aquele que não te pede nada, mas que te oferece tudo. No cristianismo, quem oferta não é você. No cristianismo, quem oferta é Deus. Ele não pede o teu sacrifício, Ele sacrifica por você. Vida cristã, então, meus irmãos, não é vida de oferta, não é vida de sacrifício, não é vida de esforço. Vida cristã é vida de ação de graças por aquele que tudo entregou por você. Deus está dizendo para Abraão: eu, Abraão, sou o Deus que providencio oferta para mim mesmo. Você nada pode me oferecer. Então, meu irmão e minha irmã, Deus não pede o seu Isaque.
Deus te oferece o Isaac dele. Vida cristã, então, definitivamente, coloque isso na sua cabeça, não é o que você pode fazer para Deus, mas é o que Deus fez por você. E viver como se você pudesse oferecer a Deus alguma coisa é uma vida de pecado. A Bíblia fala largamente sobre o pecado das boas obras. Hebreus fala, a carta aos Hebreus diz que os hebreus devem abandonar as obras mortas, se arrepender de obras mortas e crer em Cristo. O que significa se arrepender de obras mortas? Ele não está falando de obras pecaminosas, ele está falando das boas obras que a lei de Deus pede do homem, que a lei do próprio Deus pede. Só que Cristo é o único que cumpre a lei de Deus, e portanto, vida cristã não é uma vida de cumprimento de boas obras da lei para Deus. E se você confia nas suas boas obras, se você confia na sua virtude, se você confia na sua dignidade, se você confia na beleza da sua vida, na simplicidade da sua vida, na santidade da sua vida, para agradar a Deus, então você está em pecado. Porque isso é desprezar o sacrifício que Deus fez para si mesmo, e que Deus é o único que pode oferecer para si mesmo uma obra agradável. E a obra que Deus ofereceu a si mesmo, que lhe foi agradável, é Cristo. Ser cristão é viver Cristo. E o que significa viver Cristo? Significa crer e confiar na obra que Deus fez. Porque senão você vem a Deus achando que pode oferecer alguma coisa a Ele, e aí você despreza que Deus proveu para si a única obra que lhe é agradável. Você percebeu que o que eu estou dizendo inverte os valores de tudo que se ensina? Eu não estou dizendo que o cristão não deve ser virtuoso, eu não estou dizendo que você não deve viver vida santa, eu não estou dizendo que você não deve viver uma vida que agrada a Deus de acordo com o que a Bíblia nos ensina, mas isso não é oferta a Deus. A única oferta a Deus é aquele que Ele mesmo oferta. Por isso Ele diz para Abraão: basta, Abraão, qualquer Deus e qualquer religião pediria o teu filho como eu estou fazendo, mas eu não. Eu sou aquele que provê para si mesmo um sacrifício. E aí Abraão aprende o que significa viver pela graça. É viver para aquele que não me pede nada, mas que me dá tudo. Por isso Abraão é chamado de pai da fé. E como pai da fé, ele é paradigma de toda a vida cristã. Eu quero ler um salmo, Salmo 50, abram comigo. Olha só o que Deus diz. Olha o que esse salmo, diz. Salmo 50. Eu quero ler do verso 9 em diante. Salmo 50, verso 9. Olha o que diz o salmista, Deus falando, De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animalhas aos milhares sobre as montanhas.
Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e tudo quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e te livrarei, e tu me glorificarás. Só até aqui. O que ele está dizendo? Ele está falando para uma nação que está acostumada a sacrificar. Ele está dizendo: por acaso eu bebo sangue de animais? Ou se eu bebesse, se eu comesse carne de touros, eu te pediria? Não, não te pediria, porque todos os animais são meus, tudo que existe é meu. Ele diz: então você quer oferecer a mim um sacrifício? Oferece sacrifício de ações de graças. Olha só, meus irmãos, a palavra sacrifício significa oferta. Aqui a palavra sacrifício, quando ele diz oferece a Deus sacrifício de ações de graças, ele não está querendo dizer que a ação de graças, que significa o agradecimento, a alegria por uma vida boa que Deus nos dá, é algo sacrificial, penoso. A palavra sacrifício aqui é um jogo de linguagem que se chama no português antanáclase. Quando você usa uma palavra como o contrário dela. Eu já dei esse exemplo aqui, vou repetir. É como se, por exemplo, o Jimmy dissesse para mim: pô, essa noite eu vou sair e vou dançar muito, vou dançar a noite inteira. Aí eu digo para ele: pois eu vou para minha cama e vou dançar a noite inteira na cama. Eu usei a palavra dançar, porque ele usou, mas eu quis dizer exatamente o contrário, que eu vou dormir a noite toda. Esse é um jogo de linguagem chamado antanáclase, aonde Deus está querendo falar que se você quer oferecer alguma coisa a Ele, ofereça agradecimento, que não é de fato um sacrifício, é agradecimento pelo sacrifício que Ele faz, porque tudo é dele. A gente vê a antanáclise em muitos textos bíblicos, por exemplo, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sublinhe a palavra cansado e sobrecarregado. Obrigado. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo e qual é o fardo de Jesus? Nenhum. Muitas pessoas supõem que o Evangelho e que Cristo nos convida para levar um outro tipo de fardo, diferente do fardo da lei, um fardo mais leve e mais suave, mas não é. Aí também é antanáclase, porque Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados é carregando uma carga sobressalente, uma sobrecarga. A imagem que Jesus está trazendo à nossa mente é de alguém carregando alguma coisa nas costas e que por isso está cansado. E que cansaço é esse? Que fardo é esse? Ele diz: é o fardo que o homem carrega de tentar agradar a Deus por meio das suas obras, da sua vida, do seu sacrifício, do seu sofrimento. E tem gente mesmo que acha que uma vida de dor, de perda, de sacrifício é agradável a Deus. Eu conheço gente que se boicota, que vive mal e acha que o seu sofrimento é agradável a Deus ou paga pecado. Isso vem da nossa cultura religiosa, aonde as pessoas sobem a escadaria da igreja da pena de joelhos e sangram os joelhos. A gente viu os nossos conterrâneos nordestinos fazerem viagens de cidade para outra carregando cruz de madeira nas costas, supondo que cansaço, dor, sangramento, sacrifício paga pecado. Como se Deus
tivesse prazer na sua perda. O espiritismo também, muito difundido no nosso país, e que já causou uma certa, um inconsciente coletivo religioso, diz que a sua dor expia os seus pecados de vidas passadas, e aí você acalenta a dor, a perda e as maldições da vida, como se fossem um pagamento pelos pecados que você cometeu em vidas passadas, dos quais você nem lembra. E aí, mais uma vez, a dor, o problema, as tribulações da vida têm um valor expiatório, e aí a gente vive mal, acreditando que isso agrada a Deus. Mas o cristianismo é vida de ação de graças, aonde Deus não se alegra com o teu sofrimento, não se alegra com a sua perda, e não exige de você nenhuma oferta sacrificial. Ele quer que você viva uma vida feliz e de agradecimento, porque aquele que oferta é Ele, e achar que quem oferta é você é desprezar a oferta que Ele fez. Por isso Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E qual é o jugo de Jesus? Nenhum. É a antanáclase, jogo de linguagem. Ele diz que é suavidade e leveza. Suavidade e leveza. É o anti-jugo e é o anti-fardo. Então, meus irmãos, é isso o que a palavra de Deus quer ensinar a mim e a você. E que desafio gigantesco nós temos diante de nós: aprender a viver uma vida de ação de graças, louvando e engrandecendo o único que sacrifica, o único que oferece, o único que dá, que é Deus. Por que não é fácil viver uma vida de ação de graças? Por que não é fácil viver uma vida de evangelho? Porque nós estamos acostumados a religiões que dá a Deus, e não sabemos viver uma vida que recebe de Deus, aonde Ele é o único doador. Para terminar, eu quero ler um pedaço de um texto que o próprio Kierkegaard escreve, comentando e falando sobre a fé do pai Abraão. Ele diz assim: se acaso Abraão não acreditasse, Sara morreria sem dúvida de desgosto, e ele, roído de tristeza, não compreenderia a graça, e dela teria sorrido como de um sonho de juventude. Mas Abraão acreditou, e por isso se manteve jovem, porque aquele que espera sempre o melhor envelhece na decepção, e o que aguarda sempre o pior mais depressa se gasta, mas o que crê conserva eterna juventude. Meus irmãos, ele diz aqui, e por isso que eu gostaria muito que vocês lessem esse livro na casa de vocês, com muita calma. Ele diz que se Abraão não tivesse crido em Deus, que Deus iria prover para si um sacrifício, ele teria vivido uma vida de eterna angústia, e Sara mesmo teria morrido de desgosto, porque viver uma vida aonde você precisa sacrificar o que você tem de melhor e matar em nome de Deus é uma vida de desgosto e de angústia. Mas diz que ele creu, e por isso ele entendeu, viveu e pôde enxergar a graça.
E aí ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz que pessimismo mata e otimismo mata também. Ele diz: se você viver esperando o melhor da vida, você envelhece mais cedo. Porque nada pior do que a gente lançar muita expectativa sobre a vida e ela nos oferecer menos do que nós esperávamos. Depois ele diz: mas se você só esperar o pior da vida, você também morrerá rápido. Isso é pessimismo ao extremo. Ele diz: mas se você crer que Deus é poderoso para te dar o que promete, o que você espera dele, ele diz, então você será eternamente jovem. Ele está dizendo isso porque Abraão creu já com 100 anos de idade que teria um filho. Ele disse que a fé rejuvenesceu Abraão e Sara, porque apesar de velhos, eles ainda acreditavam que teriam forças e condições de receber a promessa de Deus. O nome disso, meus irmãos, é esperança. Esperança. Isso significa que nós servimos a um Deus que não nos pede, mas nos oferece. Isso significa que nós servimos a um Deus promitente, um Deus que promete e que se alegra que a promessa dele rejuvenesça a sua vida, o seu coração, sua mente. Isso significa que nós servimos a um Deus que ama quando você manifesta a esperança. E esperança é diferente de otimismo. Otimismo é fé na fé, é acreditar que vai dar certo, e acreditar que tudo vai dar certo só porque você acha que vai dar certo. E isso é fútil, você não tem nenhuma garantia de que as coisas vão dar certo. Fé é confiança naquele que guarda a sua vida e que, porque ele é bom, me fará o bem. É você crer ao extremo, até as últimas consequências, que Deus fará bem a você. Essa era a fé de Abraão. Ele estava levando o seu filho para a morte, mas ele diz: Deus proverá para si. Eu o conheço, ele é um Deus que provê. Ele não é o tipo de Deus que pede isso. Tem alguma coisa errada. Porque ele acreditava na bondade de Deus até o fim. Isso é esperança. Eu quero convidar você então hoje a viver na perspectiva desse Deus que te foi apresentado, um Deus que te ama e um Deus que não pede o que você não pode dar, um Deus que nem pede o que, caso você daria, viveria eternamente amargurado e angustiado. É um Deus que tudo te oferece. Eu tenho a sensação que poucos de nós conhecemos esse Deus. Conhecemos o Deus da religião, conhecemos o Deus do sacrifício, conhecemos o Deus do negócio, o Deus da barganha, mas não conhecemos e não vivemos o Deus da graça, o Deus que nos oferta e o Deus que realmente nos deu o seu único filho, porque o seu único filho, ele podia ressuscitar, à semelhança do que Abraão acreditava. Então eu quero servir ao Deus de Abraão, eu quero servir ao Pai de Jesus, que me ofertou o seu filho e que hoje não me pede nada, só me pede que viva alegremente debaixo desse grande Senhor que por mim tudo fez. E aí a minha vida será toda ela ação de graças. Ação de graças. Meus irmãos, quando a gente acredita nisso, o sol brilha mais forte, o céu é mais azul, o mar é mais bonito, a vida é mais bonita, é menos pesada, e é mesmo. Quando a gente acredita que Deus não nos pede nada, mas nos oferece tudo, ele deixa de ser um demônio que pede a morte do meu filho e passa a ser um Deus bondosíssimo que me dá o filho dele. Só essa mensagem dá sentido à Santa Ceia, aonde eu não ofereço nada, mas ele oferece tudo. E aí ele me convida à alegria, ele me convida à esperança, ele me convida ao milagre, ele me convida a viver e a celebrar
a bondade dele, a bondade absurda de um Deus que de verdade sacrificou o Filho e fez o absurdo de sacrificar no monte o Filho dele por você, que não é menos absurdo do que Abraão sacrificar o filho dele. O cristianismo, meus irmãos, é uma mensagem absurda, porque é amor demais, um amor absurdo de um Deus por homens que não merecem nada. Por isso Paulo diz que a mensagem do Evangelho é um escândalo, porque ela é escandalosa. É escandalosa. E aí é salvo aquele que simplesmente tem a coragem, a ousadia de acreditar nisso. Por isso eu amo, meus irmãos, a história do ladrão da cruz, que depois de ter dito para o seu companheiro de cruz que eles eram dignos de estar ali e que ele não era digno de falar com aquele outro que estava à sua direita, que era Jesus, ele vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só a fé desse homem, meus irmãos. Ele se considerava tão criminoso que se resignou diante de uma morte por crucificação. Ele diz: nós somos merecedores de estar aqui. Ele se considerava criminoso, digno de morte, de pena de morte. Ele disse isso para o seu companheiro: cala a boca, cara, a gente está aqui porque merece. Mas apesar de ser um criminoso tão hediondo, a ponto de receber uma morte tão horrível, ele vira para Jesus num ato de fé maravilhoso e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E que fé é essa? Em outras palavras, meus irmãos, o que se passava no coração desse homem é: eu sei que eu sou criminoso pra caramba, que os homens estão me matando porque não querem um sujeito como eu no mundo deles, mas eu acredito que o Senhor é tão bom e tão gracioso que apesar de nem os seres humanos me quererem, o Senhor pode me querer. E eu acredito que, a despeito de uma vida terrível que eu tenha vivido e de um homem terrível que eu sou, o Senhor é poderoso, por pura bondade, para me levar para o teu reino junto contigo, que não é desse mundo, é celestial. A fé, meus irmãos, e só a fé, e não as obras, glorificam a Deus, porque consideram não você bom, mas consideram Jesus bom. Uma religião onde você acha que agrada a Deus por uma vida boa, glorifica a si. Uma religião que acha que a sua vida não é nada, mas que apesar disso Deus te ama porque Ele é muito bom, glorifica Ele. Por isso a Bíblia diz que confiar nas boas obras é pecado, mas confiar em Cristo te leva para o céu. Jesus olhou e, como quem pensa: caramba, esse cara sabe que eu sou poderoso para levar ele para o céu junto comigo, sem que ele tenha nenhum mérito. Ele acredita mesmo que eu sou bom. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Isso é vida cristã, é entrar no paraíso junto com Jesus, sem mérito. É achar que você pode entrar na festa sem convite, mas porque você está do lado do dono da festa. E aí ele levou esse homem para o céu. E é assim que a gente deve entrar no céu. Mas não só isso, é assim que a gente deve viver aqui e agora, pela graça. Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu quero convidar você imediatamente a vir aqui e a tomar a ceia comigo. Logo após essa oração, eu quero convidar você a vir aqui à frente e receber aquele que te ofertou nada mais do que o seu próprio filho. Graças a Deus. Se você
quer receber Jesus, se você quer entregar a sua vida a esse Deus que tudo te entregou, e se você quer tornar esse ato um ato público, e você quer vir aqui à frente e receber uma oração, pode vir, como quem diz: esse Deus eu quero, esse eu quero. Senhor amado, eu mesmo quero vir à frente, porque durante tantos anos eu servi a um Deus que se parecia com o Deus das religiões. Os meus olhos estavam impedidos de perceber o Deus da graça, mesmo que eu lesse a Bíblia livremente. Eu só conseguia perceber um Deus exigente, e que apesar de tudo exigir, nunca se satisfazia. Mas até que aprove ao Senhor abrir os meus olhos para perceber na mesma Bíblia uma mensagem que me estava oculta, de que o Senhor é o Pai de Jesus, que ofertou Jesus por mim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu tive que me converter de novo, porque eu vivia uma vida como se eu fosse a oferta, e essa era uma vida de pecado, porque desprezava a tua oferta e queria estabelecer a minha própria. Mas agora, Senhor amado, eu sei que o Senhor não me pede o meu Isaque, o Senhor me oferece o teu. O Senhor não me pede o meu único filho, o Senhor me dá o teu único filho. O Senhor não me pede sacrifício, o Senhor me oferece o seu sacrifício. E isso é boa notícia. Isso e só isso é boa notícia, uma excelente notícia. Obrigado, Jesus, pela tua graça, que, como diz Davi, é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Vivemos em um mundo onde o Deus dele se chama Pai. Nos ensina, Senhor, a tua paternidade, porque às vezes o Deus ao qual servimos é uma projeção da nossa mente, da nossa alma, mais se parece com o Pai que tivemos segundo a carne do que o Pai de Jesus. O Senhor não é um Deus que abandona, o Senhor não é um Deus que dá surra, o Senhor não é um Deus que grita, o Senhor não é um Deus que trai, o Senhor não é um Deus que mente, o Senhor é o Pai de Jesus, que nos ama e que nos oferta o seu único Filho por amor a nós. Obrigado, Jesus. Nos ensina a viver vida de ação de graças, e que a vida de ação de graças seja mais bonita do que uma vida de sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero